Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção da World Trade Coaching com o apoio de produção dessa equipe maravilhosa da TV Guarulhos. Fique conosco nessa próxima meia hora, porque temos um assunto de grande relevância para a sua vida, que vamos tratar aqui hoje, e de grande impacto também para a sua semana, né? Lembrando sempre que o nosso programa da World Trade Coaching aqui, ele procura abordar o universo potencializador do coach. Universo daquele lugar onde você está, que localiza você naquele ponto onde você está e aquele lugar onde você almeja chegar, né? O coach é esse universo realmente potencializador, né? Lembrando também que aos domingos às 9h30 nós temos a representação do programa. Perdeu na quarta, você pode assistir no domingo. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma das grandes coaches psicólogas que está fazendo a diferença, um trabalho maravilhoso, que é a Lila Kuhn. Tudo bem, Lila? Tudo bom, Barreto? Muito bom estar aqui com todos vocês. Lila, que já é da nossa casa aqui, que já esteve conosco várias vezes e que eu já acompanho o trabalho dela e ela o nosso já há algum tempo, né, Lila? Certamente. Já tem uns 2 anos aí, em torno disso. Com certeza. A Lila faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ela me contou lá atrás, um dos primeiros programas que nós fizemos, da própria vida dela ali, de como foi a mudança, né, Lila? A vinda para São Paulo, aquela questão toda. Ela que você trabalhava no RH de uma grande corporação internacional, né? Exatamente. Esses anos todos, Lila, como é que hoje você se localiza, a experiência, essa jornada interior? Eu vejo como uma jornada que aconteceu naturalmente, né? Apesar de alguns planos, que a gente trabalha com coach, né? A gente sempre tem uma rota que é estruturada, mas a vida vai mostrando outros caminhos que também são muito agradáveis. Então eu saí de um contexto de uma atuação mais macro, que era dentro de multinacionais, né? Atuando com grupos grandes, enfim. E hoje eu estou num contexto mais micro, que é dentro da clínica, no consultório, tanto como coach, como também psicóloga. E para os clientes PJ, né, pessoa jurídica, que eu atendo ainda, eu termino oferecendo alguns serviços ligados a desenvolvimento humano, treinamentos, cursos, palestras. Maravilha, é que nossas vidas, né, de modo geral, não só eu, você e todos nós, a gente a cada momento muda, né? Com certeza. Nós estamos aqui ao sabor dos acontecimentos, não? E às vezes a gente tem uns impactos emocionais em nossas vidas que, de repente, a coisa estremece mesmo, né? E a gente precisa de ter um norte, ter essa luz balizadora, né? Que é o coach, que é a psicologia, né? Eu acho que é muito importante, não, Lila? Com certeza, todos nós, seres humanos, merecemos ser cuidado, né? Ter apoio, né? Como necessidades emocionais mesmo, para que você possa pensar, ampliar o seu campo de visão sobre quais possíveis soluções que estão ali ao seu alcance, que muitas vezes sozinhos nós não enxergamos ou sentimos acuados, né, inseguros de tomar algumas decisões. Então, você contar com uma ajuda profissional qualificada, tecnicamente preparada, é muito importante. Qualquer um de nós. Essa busca da plenitude, né? E a gratidão que a gente deve de ter para cada momento de conquista, né? Falava num desses programas aí, nós recebemos uns atletas aqui, da importância, e que tem uma palavra em japonês que define muito isso, que é Kaizen, né? Que lá, isso eles usam na própria indústria japonesa, né? Cada pequena conquista eles celebram. Eles entendem que a celebração é a ratificação da gratidão e devemos ser gratos, né? Não são os grandes objetivos. Não. Grandes objetivos são alcançados com pequenos objetivos no dia a dia, não? Com certeza, Barreto. É bem importante a gente falar disso, porque o que mais a gente vê quando chega pessoas, tanto pessoas que querem fazer o coaching, como pessoas que chegam com um sofrimento psicoemocional muito grande do consultório, né? A questão das metas versus frustração tem muito a ver com esse olhar, né? Quando a gente coloca um olhar pensando a meta, um objetivo como um lugar no pódio a ser alcançado, esse pódio pode estar próximo ou não. Mas e quando é um objetivo de longo prazo, é muito importante a gente perceber isso. A jornada que a gente vai trilhar
até esse objetivo maior. A entrevista com os profissionais aqui do futsal é muito importante exatamente porque atletas lidam o tempo todo com lesões, a importância do descanso, da alimentação, estar distante da família, e isso também faz parte do contexto de outros profissionais. Por exemplo, profissionais que são expatriados, né, de empresas, eles também lidam com questões de estar num país diferente, de precisar se adaptar. Mas, independente disso, a gente pode trazer para qualquer meta, qualquer objetivo de coaching, pensar nesse um dia de cada vez, o que é que eu vou hoje, qual é o meu objetivo do dia, o objetivo da semana, né, linkado com o objetivo do mês, do semestre, do ano, dos 5 anos, dos 10 anos. É uma construção, essa jornada de sucesso. Muitas pessoas ainda têm essa visão de que sucesso é quando eu chegar no lugar X, quando eu ganhar não sei quantos R$1.000, dólares, euros, etc. Né? E, na verdade, o sucesso é exatamente essa continuidade dessa jornada, que pode ser que chegue nesse lugar que você imaginou, ou seja, um novo lugar, mas que também traga frutos, realizações, plenitude. Né? Eu acho que você está falando perfeito, porque esse ponto que você tocou é uma coisa que me diz muito respeito, porque a pessoa faz um planejamento, vai ser assim, eu vou chegar em tal lugar, por esse caminho, mas a vida ela não é linear dessa maneira. E de repente você chega num outro lugar tão bom quanto... Ou melhor. Ou melhor. Não pode haver a frustração, porque você foi, a vida te levou, e você construiu a jornada, né? E muita gente se frustra, não, mas eu queria estar lá, mas não era para você estar lá, amigo, era para você estar aqui. E isso, veja, é tão bom quanto lá, ou como você disse, até melhor. Então, estar atento à jornada, eu acho muito importante, né? Aprendizados. O aprendizado. Tem na caminhada, né? Então, é muito importante isso, porque um dos grandes mitos que a gente ainda vê diariamente é essa visão de carreira, a gente volta e meia fala sobre isso. Visão de carreira linear, que eu vou fazer uma faculdade, aí que a primeira escolha profissional já tem que dar certo, e que necessariamente eu vou para uma empresa X, depois isso, depois aquilo. Tem pessoas que fizeram uma jornada como essa? Tem, legal. Mas tem muitas outras que tiveram a oportunidade de se ressignificar muitas vezes ao longo da caminhada. Por esse fator da vida mesmo, mostrando... Esse termo que você falou, eu vou dizer uma coisa, eu uso isso na minha vida, a ressignificação. Né? É muito importante. Né? Então, a partir do momento que os desafios que a gente se depara, sejam eles pessoais, profissionais... ou mesmo necessidades internas de mudança, né, do seu autoconhecimento, nos leva a dar novos passos, que podem ser dentro daquele plano inicial, como você pode construir outros planos. A riqueza está exatamente aí, de você ter a possibilidade de fazer infinitos planos. Isso. Mas quando você estiver focado em um plano, siga ele, vá até o final, observe os aprendizados, o que ele te proporcionou ali de aprendizado, independente se foi do jeito que você visualizou. Mas a cada dificuldade, a gente tem a oportunidade de redirecionar essa rota, ressignificar essa rota, mudar totalmente de rota, por que não? Sem dúvida, rico, redimensionar a vida no todo, né? Eu sabe que eu sempre digo que a jornada mais difícil de qualquer ser humano é a jornada interior, né? Essa jornada do autoconhecimento, de você ver os seus pontos fortes, as suas fragilidades, né? E trabalhar com isso, né? Ressignificar esses momentos, né? Eu acho de grande importância, né? É sempre sensacional conversar com a Lila aqui, porque hoje vou conversar com ela sobre isso, nós temos uma discussão aí muito forte da questão do coaching, né? E a questão da psicologia, né? E a Lila, ela é uma psicóloga e ela é uma coach e que desenvolve muito bem e com maestria o trabalho do coach, né? Você sabe, né, Lila, que está havendo uma discussão aí, uma discussão até que está na esfera política, né? Nós temos um senador aí que está elaborando, porque teve que elaborar um projeto de lei, porque entrou lá no Ideia Legislativa, que é aquele site lá do Senado, onde você lá lança uma ideia, e se essa ideia atingir 20 mil adesões ou mais, aquilo naturalmente tem que se tornar um projeto de lei, né? E veio um cidadão lá e lançou lá um projeto de criminalização do coach, né? Agora veja, uma saída
lateral para isso é você tornar a profissão legal, né? Você vai lá e... Mas veja, o projeto que está lá no momento não é esse, é o da criminalização. O que vai se discutir no momento é criminalizar ou não o processo, porque evidentemente que essa pessoa deve ter tido aí uma experiência muito negativa, com pessoas que não eram totalmente ligadas à área. Nós conversávamos antes de entrar no ar aqui sobre isso. Como é que você está vendo essa situação, Lilar? Eu particularmente até conheço pessoas que tiveram experiências ruins com alguns coaches. O primeiro ponto que a gente começou a conversar aqui, que é importante abordar, é exatamente todas as áreas profissionais estão sujeitas, infelizmente, a más práticas profissionais. O que difere nós, coaches, em relação a outras áreas? A questão da regulamentação. E um ponto-chave que é o que a gente colocou. Quando a gente não tem regras estruturadas, o céu é o limite. Então, é muito importante a gente lembrar que, quando a gente fala de criminalizar os coaches, né, criminalização do coach, se não me engano, está lá como criminalizar o profissional, não somente o coaching, a profissão, né, como profissão. Então, eu acredito que você vai criminalizar o processo, né? Exato. E o profissional que está aplicando o processo, Sim. Não é isso? Quando você criminaliza, entende que todo coach, ou seja, todo profissional coach, é um criminoso, isso é muito sério, porque você está entendendo... você está fazendo uma hipergeneralização e desconsiderando o diferencial de cada um nessa história. É muito importante lembrar que a metodologia do coaching, ela não é uma metodologia estrita e estruturada aqui no Brasil. Ela é uma metodologia que vem, inclusive, dos Estados Unidos, da Europa, fundamentada em várias práticas, várias áreas científicas, um compilado de múltiplas ciências, né? Tem diversos estudos, diversas instituições devidamente certificadas, qualificadas. Então, é muito importante a gente olhar, pesquisar, né, ter critério nessa questão, seja quem vai estar lá votando especialmente, seja nós, cidadãos, que estamos na ponta de cá, no sentido de pesquisar melhor e decidir melhor quem é o profissional que eu vou contratar. Então, eu acho que o ponto mais chave nesse processo é: vamos tomar cuidado com as hipergeneralizações, de entender que todo coach, todos, são criminosos. E não é assim. Não, eu acho perfeita a sua colocação, porque eu acho que o próprio termo, esse criminalização, é uma coisa muito forte, né? Eu quero crer. E eu vou dizer para você por que eu estou usando esse termo quero crer. Quero crer que isso adveio aí, de fato, de uma experiência negativa que o cidadão que propôs isso, que propôs essa criminalização, teve com algum mal profissional, né? Ou alguém próximo que lhe ama muito. Mas existe um outro lado, que aí não estou vendo fantasmas, nem sou um teorista de teorias da conspiração, mas existem alguns segmentos profissionais que estão se sentindo muito afetados pela questão do coach, entendeu? E evidentemente profissionais da área da psicologia, profissionais da área da psiquiatria e outros profissionais. Eu tive, esses dias atrás, um bate-papo com um professor de educação física que me dizia exatamente isso. Olha, o pessoal da associação lá de educação física acha que isso, porque está havendo muito coach de emagrecimento, coach não sei o quê, preparador físico, e está tirando a profissão deles, você está migrando, né? Então, eu espero que não seja uma articulação, né? E a gente sempre tem que levar isso em consideração de fundo, aí, né? Uma articulação de fundo aí de algumas categorias profissionais, de associações representativas, federações e tudo mais, que estão se sentindo em articular essa situação, porque isso seria muito ruim, né? Eu, do meu lado, eu lido exatamente com a minha categoria, que são dos psicólogos. Sem dúvida alguma. Eu realmente me deparo com muitos colegas, professores, enfim, que levantam mesmo essa bandeira. Olha, tem muito coach tomando espaço. Eu já sou da opinião que ninguém toma o espaço de ninguém, né? Na verdade, o meu olhar é que são métodos de trabalhos que você direciona, articula a depender da necessidade do cliente. O que eu quero dizer com isso? O coach é uma metodologia de ação e resultado, que você pode trabalhar objetivos ligados ou não a autodesenvolvimento.
né? Você pode trabalhar objetivos ligados ao negócio, a mudança de estilo de vida, o life coaching, por exemplo. Mas isso não dá um espaço no sentido do coach se apropriar e cuidar de demandas que são psicoemocionais e psicopatologias, por exemplo, né? Que, infelizmente, quando a gente fala dessa questão da criminalização, se eu disser que eu nunca vi um coach abraçando esse tipo de causa, sem qualificação, eu estou mentindo, eu já vi, fiquei assustada. As pessoas que são próximas, eu me sinto no dever de dar um toque. Olha, não é interessante você passar a bola para um colega, você cuida desse objetivo específico, o seu colega vai cuidar da terapia do seu cliente, percebe? A gente precisa lembrar, inclusive para a comunidade, assim, que nem todo coach é psicólogo. E isso é um diferencial muito importante, porque o psicólogo não é só 5 anos de faculdade que a gente faz. A gente tem toda uma jornada de aprendizado, tanto enquanto profissional, quanto preparo individual para cuidar de demandas psicoemocionais e psicopatologias. E assim, coach não tem essa vivência que o psicólogo tem. Sem dúvida alguma. Muito alguma. importante a gente diferenciar. Não, eu acho importante a localização, a contextualização. Você bem falou. Nós vamos continuar conversando isso. Você chamar um intervalinho rapidamente, nós já voltamos aqui com a Lila aqui, tá? Não saia daí. E voltamos, WTC e você, produção da World Trade Coach, lembrando, domingo, 9h30, reapresentação. Estamos conversando aqui com a Lila, sobre a questão do coach e dessa questão da criminalização que estão propondo aí. E nós falávamos, e ela lembrou muito bem, que a questão nós temos que contextualizar. Óbvio, que você tem algumas demandas que são demandas que exigem a presença de um psicólogo, exigem a presença até da psiquiatria, de interações medicamentosas, e o coach, ele não é preparado para isso. Eu tenho uma formação em coach, evidentemente tenho claramente essa consciência, e já falei, como ela bem o colocou aqui, várias vezes, para coaches que eu vi que estavam trilhando esse caminho, falei, não é por aí, você tem que repassar essa demanda. Porque até um perigo, de repente você encontra uma pessoa levada a você, ou uma pessoa em surto psicótico, você não tem como trabalhar aquilo, e tem até um risco de vida. Nós vimos aí, esse mês aí, essas semanas passadas aí no Rio de Janeiro, um cidadão ali, um morador de rua, num surto psicótico, que matou do nada umas pessoas ali no trânsito, parou no trânsito, ele com uma faca foi lá e saqueou, alguém foi tentar ajudar e acabou morrendo também. Então, e dizer, o pessoal veio, né, grosso modo, as redes sociais, não, tinha que pegar, prender, matar, linchar, nada disso. Obviamente que aquele cidadão, ele não estava assaltando, ele estava em surto psicótico. Então, eu acredito que o profissional coach, ele tem por obrigação de diferenciar isso e repassar a demanda, não, Lila? Com certeza absoluta. É muito sério isso. A gente estava falando também antes da importância, eu acredito que a importância de você regular para melhorar a prestação do serviço. A regulamentação, você acha que seria, veja que nós conversamos antes, que o que está em discussão lá no Congresso vai entrar, porque eu tive inclusive contato lá com o gabinete do senador que está com a relatoria desse processo na mão, ele está fazendo a relatoria, e ele vai fazer uma audiência pública. Nós aqui do WTC estamos pensando também na possibilidade de fazermos uma aqui no nosso estado. Bom, o fato ele vai fazer uma audiência pública em Brasília para saber o termômetro da população em relação à questão do coach, e ele vai repassar isso para o plenário do Senado, porque ele viu o tamanho da encrenca que isso é, a proporção que isso é, porque realmente não tem como criminalizar isso, né? Eu gosto muito de usar um exemplo aqui que aconteceu há não muito tempo, que é a questão dos taxistas e motoristas de aplicativo. Dos Ubers, né? Da vida aí, né? A gente está falando de categorias profissionais que se sentem ameaçadas pelo coach. Sem entrar em muitos detalhes, o que aconteceu foi, inicialmente, os taxistas eram extremamente contra, houve até conflitos, né, físicos, né?
E hoje em dia, o que a gente vê? Muitos continuam sendo taxistas, normal, tem o seu usam aplicativo. E usam o aplicativo. Então, trazer essa metáfora, que, na verdade, esse fato como metáfora para entender o contexto coach e outras áreas que estão se sentindo ameaçadas em relação à prática profissional é bem interessante. Porque quando você começa a entender, olha, são estratégias de trabalho diferentes. Cada um tem a sua importância. Psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, médicos, psiquiatras, todas as outras áreas têm as suas regulamentações, têm o seu preparo diferenciados, né, no sentido de lidar com as vidas das pessoas, isso é bem importante. E um profissional não exclui o outro. Vou dar um exemplo até da minha prática profissional. Eu sou coach, eu sou psicóloga. Quando eu tenho clientes que viram para mim e falam assim, Lila, eu posso fazer coaching e psicoterapia ao mesmo tempo? Eu falo, pode. Porém, eu não manejo as duas coisas juntas. Você decide se você quer que eu seja sua coach ou sua terapeuta. E aí eu recomendo os meus colegas, um ou mais colegas, para essa pessoa fazer esse outro trabalho em paralelo. É muito rico quando isso acontece. Por que não se faz junto com o mesmo profissional? Porque são abordagens diferentes. Ambas lidam com autoconhecimento? Lidam, né? Mas confundir a cabeça da pessoa, não. Você está lidando com vida. É um serviço, né? É outro serviço, é outra entrega. Então, você pode recomendar um colega e isso é espaço para todo mundo. Não é eu estou roubando a demanda do outro. Eu estou exatamente oferecendo opções para esse cliente, entendendo que o coach vai ajudar essa pessoa a realizar mais, de forma alinhada com os valores, objetivos, propósito dela. Mas as questões conflituosas psicoemocionais ou desordens psicoemocionais psiquiátricas, eu vou passar para os meus colegas, se eu estiver lidando com um cliente que quer que eu seja um coach dele. Se eu for psicoterapeuta, eu vou atuar como psicoterapeuta. Assim como se você tem um coach que você tem, ele não tem a formação em psicologia, mas ele está lidando com uma situação que requer exatamente o que você está falando, uma questão mais da psiquiatria, uma questão da psicologia, multidisciplinar. Exatamente. Às vezes a pessoa está precisando, na verdade, ali de um personal trainer, sei lá, alguma coisa do gênero. Ele tem que ter exatamente essa dimensão, né? E eu acho que isso daria um outro encaminhamento, né? Você falou antes, a gente entrar no ar também, uma coisa que eu achei interessante, que é a questão da formação. O coach, seja ele de que área ele venha, mas que ele tenha uma formação superior, né? Porque hoje qualquer pessoa está entrando aí num curso de final de semana e sai com certificado e pronto, sou coach, né? Ela não tem nenhum estudo, não tem um embasamento nenhum, né? E isso compromete, compromete muito, né? Compromete, por isso que eu digo isso, não dá para você fazer comparações hipergeneralizadas. Né? Entender que todo coach é um criminoso, entender que todo coach que já sai de um curso já tem o mesmo nível de preparo para lidar com demandas dos clientes. Você precisa atender horas e horas, você precisa fazer atendimentos individualmente, acompanhar outros coaches, ver outro. Como estágio, a gente faz estágio quando a gente está na faculdade de psicologia, de administração, de qualquer área, para vivenciar o campo antes de você realmente estar ali, né, apto a realmente lidar com vidas. Eu sempre levanto essa bandeira, a gente está lidando com vidas, isso é muito sério. Então, as formações de coaches, elas sim, são vivenciais, tem cursos online e tal, mas assim, você sair de um final de semana ou de um curso intensivo de uma semana, enfim, você precisa ter essa consciência da importância de uma formação humanista, no sentido de aprender a lidar com pessoas, gostar de lidar com pessoas, ter técnicas, ferramentas para manejar com pessoas. E isso não te habilita a lidar com demandas psicoemocionais, psiquiátricas, mais uma vez lembrando, que são de outras categorias de profissionais. Você sabe que é exatamente isso. Existe um pessoal de outras categorias que eles entendem que há essa evasão e que, de repente, uma pessoa dentro de uma área não está apta a lidar com isso. Talvez, se você tiver uma regulamentação.
Mas eu falava para você antes até do ar que existe uma mística aí do coach, que é exatamente você ser de uma outra área e poder se localizar dentro do coach e com muita autoconsciência você prestar um serviço. Mas o difícil é você ter essa consciência, né? Que passa por uma questão muito de bom senso, que é um componente muito subjetivo. Nesse ponto, a regulamentação ela viria a sanar um problema, né? Sim, pelo menos minimamente. Pelo menos ela ia minimizar, né, um atendimento mal feito. Isso. Que, né? Como a gente falou, se a gente não tem regras, o céu é o limite, né? Nas outras áreas, a gente tem os conselhos regionais, os conselhos federais, que quando um profissional faz uma má prática ou uma prática criminosa, o cliente tem a quem recorrer. E esse profissional pode ter o seu registro cassado. E isso assegura com que outros que tenham qualidade de serviço, técnica e formação adequadas também sejam assegurados de uma prática adequada. Então, regular para melhorar a prestação de serviço, especialmente a qualificação dos coaches em geral, acho que isso é super válido. Acho super válido. Maravilha. Lilia Kuhn. Eu sempre confundo aqui o nome. Você não me leva a mal, não, né, Lila? É que ela tem um nome maravilhoso e difícil, né? Lila, muito obrigado pela sua... Vai voltar aqui mais vezes. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui sempre, né, o seu contato, o pessoal entrar em contato, porque, olha, se é uma coach que eu represento, de muitas que já passaram pelo nosso programa, está aqui a Lila, aqui que tem toda a formação na área da psicologia, que é uma grande coach também. Lila? Bom, contatos, quem quiser agendar a sessão, seja ela de coach, de psicoterapia, seja uma consultoria em desenvolvimento humano, o WhatsApp é 11 97664 1629 e o site www.mantra, com M de Maria no meio, mamtra.com.br. No Instagram, Facebook, Instagram é Mantra Oficial, MAMTRA Oficial. Facebook, é só você botar facebook.com/método mantra. Eu recomendo, entendeu? Lila, novamente, obrigado. Volte mais vezes, nós precisamos toda essa sua sabedoria aqui conosco, Imagina, tá bom? É um prazer enorme poder ajudar. Tamo junto, obrigado você que esteve conosco nessa meia hora, lembrando sempre que toda quarta-feira estamos aqui com um assunto de relevância aí no seu dia a dia. E lembrando também que temos reapresentação no domingo às 9h30 da manhã. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Fique na paz. Valeu.